Então, pessoal, a gente vai trabalhar com fisioterapia pediátrica, alguns pontos importantes, tá bom? Então, esse aqui é o conteúdo do edital, tentei selecionar, né, e montar essa aula com base no conteúdo do edital. E aí, então, a gente vai começar falando sobre os reflexos, as reações e o desenvolvimento neuropsicomotor. Quando a gente fala, né, nessa parte reflexos, reações e desenvolvimento, vamos começar entendendo o contexto geral, tá? Aqui eu fiquei pensando muito se a gente aprofundava para alguns pontos ou não. Eu preferi não aprofundar, embora eu tenha material que eu posso mandar para vocês, se vocês quiserem dar uma lida, né, na parte de biologia mesmo, na parte biológica, mais aprofundada, tá? Vamos tentar entender o contexto geral aqui primeiro. Então, o desenvolvimento é um processo que ocorre durante toda a vida e que vai ter uma relação grande, né, entre fatores biológicos, psicológicos, culturais e ambientais. É por isso que a gente fala desenvolvimento neuro, psico, motor. Envolve questões, né, que está na nossa natureza, então na nossa biologia, que envolve questões do desenvolvimento cognitivo também, e também envolve os fatores ambientais que vão circular, né, o ser humano, que vão estar ao nosso redor. A gente tem como característica no desenvolvimento uma série de alterações que são mais ou menos contínuas. A gente coloca mais ou menos, né, porque embora a gente tenha um padrão, às vezes a gente tem um desvio dentro da normalidade, segue uma sequência progressiva e irreversível, né, então a tendência é só ir para frente, isso em condições normais, e ocorre tanto no nível molecular, né, então nas células neurológicas, nos neurônios principalmente, quanto no nível funcional, então o desenvolvimento, né, molecular, o desenvolvimento da célula, acaba influenciando no desempenho funcional e também no aspecto comportamental. E assim a gente vai se tornando, né, as pessoas que nós somos hoje, os indivíduos que nós somos hoje. Então, nesse contexto, a gente pensa muito, né, nessa interação do controle motor relacionado à fisioterapia, o que a gente mais trabalha é com a reabilitação do movimento, e existe, então, né, para que a gente desenvolva esse controle, alguns fatores que são importantes. Então, existem, né, os fatores individuais, que são os fatores próprios da pessoa, intrínsecos, genética, biologia, né, hereditariedade, habilidades, que a gente traz até, né, do desenvolvimento humano mesmo, como espécie. Existe também os fatores ambientais. Então, os fatores ambientais são os fatores extrínsecos, as experiências, os estímulos que a gente recebe, a criação, as oportunidades que a gente tem de desenvolvimento. E existe a tarefa, né? Que são as tarefas que a gente vai desempenhar, que a gente vai desenvolver ao longo aí desse processo de desenvolvimento, principalmente na primeira infância, quando a gente nasce. Então, essas tarefas dependem de fatores físicos e fatores mecânicos e da integridade disso. Mas é bem importante a gente já ter ciência que a gente depende, né? Eu sempre coloco assim, do substrato, tá? O substrato aqui ele vai dizer respeito para a gente ao componente biológico mesmo, né? As células, aos órgãos, aos membros, as estruturas anatômicas, a fisiologia, e a gente também depende, desculpem, a gente também depende de estímulo. Então, os estímulos que a gente recebe, ou que o nosso paciente vai receber, vão ajudar nesse processo de desenvolvimento. E o que acontece, né? A primeira coisa que determina a evolução, né, da nossa parte neuropsicomotora, ela envolve o processo de refinamento dos neurônios. E à medida que esses neurônios melhoram, vamos dizer assim, né, a gente também vai ganhando habilidades. E um desses processos é a mielinização.
Então, a gente nasce, em geral, não com todos, tá? Mas, em geral, a gente nasce com neurônios imaturos, neurônios que são pequenos, que ainda têm poucas conexões, têm poucas bainhas de melina, e à medida que a gente vai se desenvolvendo aí, né? A gente coloca como marco, principalmente, os primeiros 12 meses, quando a gente vai se desenvolvendo, a gente vai promovendo alterações nessas células, nesses neurônios, e uma delas é a mielinização. Então, à medida que vai mielinizando, a gente fala que o sistema vai amadurecendo, né? A gente vai tendo a maturação do sistema nervoso, a gente vai aprendendo, a gente vai desenvolvendo habilidades motoras, comportamentais, psíquicas. Outra coisa que acontece, além da questão, né, da mielina propriamente dita, é o crescimento das conexões, então, o crescimento das sinapses, das interações que a gente tem. Então, tudo isso, né, vai acontecendo à medida que a gente vai desenvolvendo. Então, o desenvolvimento, pessoal, ele vai depender, né, dessa maturação dos neurônios, desse fortalecimento das células, do fortalecimento bioquímico, do fortalecimento das organelas, do fortalecimento dos dendritos, das sinapses, da mielinização, e à medida que isso vai acontecendo, a gente vai ganhando mais habilidade. Então, a gente, né, a criança, principalmente, aqui falando, ela vai desenvolvendo as capacidades dela na infância. Mas esse processo ele acontece ao longo de toda a nossa vida. Então, se hoje eu for aprender uma nova habilidade motora, eu tenho capacidade de aprender uma nova habilidade cognitiva, mas eu dependo desses elementos de modificação cortical. Então, a grande questão, né, da maturação, do desenvolvimento, tem a ver com esse desenvolvimento neuronal. Então, desde o momento que a gente começa, né, esse desenvolvimento dentro da barriga da mãe, quando a gente está lá ainda, né, em formação, quando a gente nasce com a, a pré-estrutura pronta, né? Isso tudo falando em condições normais, e aí ao longo do tempo da vida, né? Principalmente, então, colocando como base os primeiros 12 meses, a gente desenvolve muito as conexões, tá? Então, quando a gente está aqui já ó, no período pós-natal, a gente vai mudando as formas como essas conexões acontecem, a gente vai refinando as conexões também. Então, a gente tem um período onde a gente tem um grande crescimento, né, de neurônios, e com o tempo a gente vai tendo o refinamento, até com a eliminação de alguns neurônios de forma seletiva, que vai nos tornando mais parecidos com o que a gente né? Com o que a gente tem na vida adulta, tá? Então, mais ou menos assim que a gente pensa essa relação do desenvolvimento. A gente tem essa questão, né, da neurogênese, do crescimento das sinapses, do crescimento das conexões, mas a gente também vai tendo os refinamentos. Alguns pontos que são, né, típicos desse desenvolvimento, desde o período embrionário, então, e aí para o restante das habilidades motoras. A direção do desenvolvimento, ela é céfalo-caudal, então ela vai começar, né, em cima e depois ela vai descer. A direção também, né, do ganho das habilidades é de proximal para distal, então se a gente pensa, né, no esqueleto apendicular, primeiro as estruturas proximais e depois as distais. Também o movimento primitivo e reflexo, ele vai se tornar movimento voluntário e controlado. Esse é, né, a característica que a gente tem. A gente nasce com esses movimentos primitivos, reflexos e que evoluem para o controle voluntário. E a sequência de movimentos, de aquisições, ela é mais ou menos constante. Por isso que a gente estuda, né, de maneira geral. E tudo isso, lógico, eu estou falando em condições normais, tá? Então, o que que acontece nesse processo? No primeiro momento, a questão do céfalo caudal. A gente começa, né, a desenvolver habilidades na região cefálica, então, controle dos olhos,
depois firmar o pescoço, e aí a gente vai descendo, sendo que uma das últimas habilidades que a gente desenvolve é controle de esfíncter, que já é lá na frente, né? 54 meses aí, em torno de 3, 4, 5 anos, tá? Bem, a outra questão, né, diz respeito ao uso das mãos e dos pés. Então, primeiro, a gente aprende a usar as mãos, mesmo que a habilidade motora fina demore mais tempo, né, a principal, mas pelo menos a habilidade motora grossa vem primeiro, e depois o desenvolvimento das pernas, né? Então, o controle de membro inferior vem depois. Então, nesse sentido que a gente fala que o desenvolvimento é céfalo-caudal, começa primeiro em cima e depois ele vai descendo. E aí a gente tem várias etapas para isso, né? E a criança, então, ao longo desse primeiro ano, que é o que a gente mais estuda, que a gente mais marca, ela vai ganhando uma série de habilidades que ela não tinha anteriormente. Então, o que é para a gente entender aqui? Que essas habilidades elas são desenvolvidas ao mesmo tempo que ocorre a maturação do sistema. Maturação do sistema foi aquilo que eu disse para vocês: fortalecimento da sinapse, crescimento de dendritos, mielinização, e à medida que isso vai acontecendo, eu vou ganhando as habilidades motoras. Para isso acontecer, eu tenho um programa genético do ser humano que fala, né, para o nosso organismo como isso deve acontecer, e eu tenho os estímulos ambientais. Então, a gente depende também do ambiente para conseguir se desenvolver, tá? Alguns marcos, então, do desenvolvimento. Primeira coisa, desenvolvimento céfalo-caudal e proximal para distal. Beleza. Isso ajuda muito a responder algumas questões, dependendo do contexto, como aparece a frase. Então, a gente tem que pegar, né, e interpretar a questão, o que ela está dizendo. Mais ou menos, né? Com 3 meses, a criança já tem controle dos movimentos oculares, com 6, da musculatura cervical completa, tá? Então, aqui a gente está falando completo. Com 9, controle da musculatura de tronco e de mão, e com 12 meses, controle da musculatura da perna e do pé. Isso, então, falando, né, em alguns marcos, embora tenha outros marcos que a gente estude, que a gente vai frisar aqui ao longo da aula, além desses aqui. Mas isso aqui eu acho bem importante, como eu disse para vocês, para responder algumas questões de desenvolvimento, onde a gente deve interpretar essa questão. A gente nunca vai saber 100% e decorar 100% dos detalhes, mas tem muita informação que a gente consegue extrair daqui e muita questão que a gente consegue responder pensando na forma como o processo acontece, tá? Aqui também eu trouxe as principais escalas que são utilizadas para avaliação de desenvolvimento. Não tenho a certeza, não tenho a perspectiva até que vai cair escalas na prova do SARA, tá? Mas eu trouxe aqui para a gente só, pelo menos, né, ter uma ideia de quais escalas são as principais. Então, a gente tem a TIMP, que é uma escala motora, que é usado do recém-nascido até 4 meses de idade, a Alberta, a AIMS, que é motora, do recém-nascido até 18 meses, a DDST2, que é a escala de Denver, que também que avalia já a parte motora adaptativa, motora ampla, linguagem e pessoal social, do recém-nascido até 6 anos de idade, a MAI, que é neuromotora, de 4 até 8 meses, e a PIBARI, que é neuromotora e do recém-nascido até 12 meses. Então, em relação ao desenvolvimento, né, neurosensório-motor, neuropsicomotor, essas são as principais que a gente encontra na literatura, pelo menos as que são mais usadas, né, recentemente, mas não que sejam só essas, tá, gente? A gente tem outras também que podem ser utilizadas. Bem, reflexos, né? Então, reflexos é uma parte que pode aparecer. Primeiro, vamos entender o que é, como eu disse,
O entendimento aqui de algumas coisas ajuda muito a responder determinadas questões. Então, vamos pensar primeiro nos reflexos, tá? Reflexos são respostas involuntárias que a gente tem, que acontecem em resposta a um estímulo que a gente recebe e representa a primeira forma de movimento humano. Então, o reflexo é o primeiro tipo de movimento que a gente tem. Os reflexos, eles servem como fonte de primária de informações e de treino, tá? Então, mesmo que seja de forma reflexa, os nossos reflexos, eles vão ativando a musculatura e vão treinando essa musculatura para que posteriormente, à medida que o sistema tenha maturação, a gente consiga ganhar as habilidades não reflexas, tá? As habilidades de controle voluntário. Então, o que, que a gente espera de um reflexo, pessoal? A gente espera começar com o reflexo, ter a primeira experiência, ter o treino, né, da musculatura, a ativação da musculatura de maneira reflexa, e depois que esse reflexo ele se torne, né, com a maturação, um controle voluntário daquela musculatura, um controle voluntário daquele movimento. Então, é para isso que servem os reflexos, na verdade, tá? Agora, por outro lado, a persistência dos reflexos, né? Porque a gente quer que ele aconteça e que ele se torne um controle voluntário em um determinado momento. Mas a persistência da maioria dos reflexos já no segundo semestre de vida indica a normalidade do desenvolvimento, indica o desenvolvimento neuromotor, o desenvolvimento neuropsicomotor atípico. Então, a maior parte dos reflexos estão presentes no primeiro trimestre. Alguns permanecem ainda, né, até os 6 meses, mais ou menos, mas a maioria termina já nos 3 primeiros meses. E permanecer com esse reflexo depois é ruim, porque daí, ao invés de eu conseguir, né, desenvolver uma capacidade motora, uma capacidade, uma habilidade, eu permaneço na resposta estereotipada, eu permaneço preso naquele momento que é um momento anterior, um momento de treino. De qualquer forma, os reflexos, né, que é que a gente estuda, são precursores do movimento voluntário, são o primeiro treino, a primeira forma de estimulação. A gente tem que prestar bem atenção, pessoal, por quê? Porque a gente tem reflexos, que são essas respostas estereotipadas, e a gente também tem reações. As reações, elas estão em outra categoria, tá? E a gente aqui na aula vai estudar separado, reflexo de reação. As reações são respostas elaboradas ou mais elaboradas a um determinado estímulo. E normalmente as reações, elas vão nos acompanhar por toda a nossa vida. A gente começa na infância, começa ali, né, enquanto bebê, e a gente traz isso até hoje, a gente vai melhorando. Por exemplo, só para não ficar no imaginário, reação de equilíbrio é algo que a gente começou a desenvolver na infância e que a gente carrega pela vida inteira. A maioria dessas reações, elas são aprimoradas, né? Elas vão sendo melhoradas com o passar do tempo. Elas também servem como fonte primária de informação e a gente vai armazenando essas informações no córtex em desenvolvimento e aprimorando. Então, prestem bem atenção e tomem bastante cuidado, porque o reflexo é uma resposta estereotipada primária que deve ser integrado. A gente fala que os reflexos vão ser integrados. Que o reflexo que significa o reflexo ser integrado? Ele vai deixar de ser uma resposta reflexa para se tornar um movimento voluntário. As reações são respostas mais elaboradas que a gente vai aprimorando ao longo da vida. Então, elas não vão desaparecer, elas vão continuar. E elas são base, muitas vezes, para todos os ganhos de habilidade que vão vir posteriormente, tá? E a gente vai estudar separado. Eu separei numa tabelinha aqui os principais reflexos que a gente tem com o tempo de surgimento, tempo de integração. Então, ó, o surgimento, 0, né? É o nascimento, surge quando a gente nasce. O tempo de integração aqui, por exemplo, 3, é quando essa atividade deve deixar de ser reflexa.
Alguns dele passam a ser uma atividade elaborada, outros para a gente, uma atividade voluntária, outros para a gente nem tem tanto sentido ainda, né? Em relação à aquisição motora, mas provavelmente vai fazer parte de algum ganho de habilidade. Então, vamos lá, pessoal, alguns reflexos, né? E aqui aparece uma reação, mas eu vou explicar por que ela está aqui, tá joia? Tanto que ela está aqui, ó, só como 0, né? A gente nunca perde essa reação. Então, o primeiro reflexo aqui, o reflexo de sucção, coloquei primeiro aqui os dois da boca junto, tá? Então, reflexo de sucção aparece no nascimento, a maior parte das literaturas fala que é integrado aos 3 meses. O bebê abre a boca e suga o que aparece à sua frente. E esse é o reflexo de alimentação, né? Então, reflexo ligado à sobrevivência. O reflexo de busca, procura ou dos pontos cardeais, ele é integrado para a maior parte das literaturas aos 2 meses. E o que significa? Quando a gente toca partes externas aqui da boca, a criança desvia a rima bucal, né? Buscando esse estímulo que está sendo feito. É um reflexo ligado também à sobrevivência, por quê? Porque é como se fosse a busca ali do peito da mamadeira, né? Da fonte de alimentação. O reflexo de Gallant, sempre que reflexo tem nome próprio, a gente tem que tomar mais cuidado, as bancas gostam de colocar mais, porque são mais difíceis, e ele é um reflexo que também é integrado por volta de 2 meses, e ele funciona assim, a gente vai fazer, né? Vamos imaginar que isso aqui é as costinhas da criança. A gente vai fazer um estímulo na região paravertebral, e quando faz esse estímulo na região paravertebral, a criança faz o movimento de inclinação lateral, tá? Então, vai provocar essa flexão. Ele não tem tanto significado aqui de desenvolvimento para a gente. E a reação automática está aqui porque ela é uma reação importante que aparece no nascimento e que a gente traz até hoje, mas no bebê, quando ele é colocado em decúbito ventral, né? Quando ele é colocado em prono, com a face bloqueada, o bebê pega prontamente, vira a cabeça e libera as vias aéreas. Então, é um reflexo ligado à sobrevivência, por quê? Porque se ele ficar com a via aérea obstruída, ele vai parar de respirar. Então, ele vira a cabeça, tá? E até hoje a gente tem essa resposta caso a gente fique, né, com a via aérea obstruída. Depois a gente tem 2 reflexos aqui, que são reflexos ligados ao membro inferior, mas que são testados na posição deitada, tá? O que acontece na posição deitada. O reflexo de tríplice retirada. O tríplice retirada é quando estimula a sola do pé. O recém-nascido faz flexão de perna, coxa e quadril e dorsiflexão. Então, é a retirada do pé ao estímulo que é dado, integrado aos 2 meses. E o reflexo de extensão cruzada. A gente vai segurar o membro inferior de uma criança em extensão e como resposta ela vai aduzir, rodar interno e estender o membro contralateral. Extensão cruzada, tá? Então, como se ele cruzasse aqui e fizesse a extensão. Esses 2 não caem muito em provas, tá? Depois vem os reflexos ligados ao membro inferior também, e que são testados, né? Aparece na posição em pé. Claro que essa posição em pé aqui vai ser sustentada, né? Mas a gente tem o apoio positivo ou positiva de suporte, que quando coloca a criança, né, aparece em torno de 1 mês e desaparece com 3. Quando coloca a criança, segura ela e coloca ela em pé, ela firma o pezinho e fica, né, com o pezinho ali apoiado. Ela tem uma resposta positiva ao suporte. Então, ela sustenta o peso. A marcha reflexa, do mesmo jeito que a criança estava aqui, a gente inclina um pouquinho o corpo para frente e essa criança dá alguns passinhos, integrado aos 2 meses. E a reação de apoio, place reaction ou reação de colocação, pode aparecer com qualquer desses nomes,
a gente vai fazer um estímulo no dorso do pé da criança. Então, normalmente, na beirada da maca, a gente faz estímulo no dorso do pé, e como resposta, ela faz um passo alto, como se ela fosse subir um degrau. Então, esses aqui são reflexos em pé. Eles costumam ser integrados aí no primeiro trimestre, né? Aí a criança deixa de ter essas atitudes reflexas, e quando vai chegar lá por volta do sexto mês, do sétimo mês, ela passa a ficar em pé voluntariamente, não sozinha, né? Mas ela, se for sustentada, consegue sustentar o peso, receber a carga, né, fazer descarga de peso, mas de maneira já voluntária e não de maneira reflexa. Bem, depois tem aqui os reflexos de preensão e o Babinski. Então, de preensão palmar, primeiro, integrado na maior parte das literaturas aos 4 meses, a gente estimula a palma da mão, a criança fecha os dedos, tá? Então, até o 4º mês é reflexo e o reflexo é fechar. Normalmente, depois disso, gente, tem que se tornar um ato voluntário. A criança segura o objeto porque ela quer, e a partir disso também, né? Primeiro, ela tem mais facilidade para fechar, e depois disso, dos 4 meses, ela vai conseguir desenvolver a habilidade de abrir e soltar o objeto, que no começo tem muita dificuldade. Então, primeiro, né, a gente tem muita questão de agarrar, de segurar, e depois a gente vai ganhando essa habilidade de abrir e soltar. Quando chega por volta dos 6 meses, a criança já abre bem a mão, já solta o objeto. A partir dos 8 meses, ela já atira o objeto, né? Que é o mais comum, aquele característico da criança segurar o objeto na mão, jogar no chão, olhar para a cara do pai e da mãe, né? Esperar o pai e a mãe vir pegar o objeto. Aí o pai e a mãe devolve para a criança, ela pega e joga de novo. Isso é um treino, tá, gente? Mas primeiro a gente segura de forma reflexa, depois a gente segura de forma voluntária, e aí então a gente desenvolve a capacidade extensora. A apreensão plantar acontece o fechamento dos dedos do pé, quando a gente estimular próximo, né, aos dedos, e esse reflexo ele começa a ser integrado, ele é integrado por volta de 9 meses. Então vocês vejam, né, que primeiro a gente desenvolve a parte mais cefálica, que é o braço, e depois a parte mais caudal, que é a perna. Sendo que o reflexo de frenação plantar, ele começa a ser integrado realmente quando a criança começa a ficar em pé de forma mais característica, tá? Então, isso é importante, gente. Muitas vezes, quando a criança não fica em pé, né, que ela teve algum transtorno do desenvolvimento, alguma doença, essa criança mantém o reflexo de flexão plantar. Ele não é integrado da forma como deveria. Às vezes a gente encontra até criança que tem prognóstico de marcha, mas que já tem lá 2 anos, né? Já passou do tempo que seria o normal, o típico, né, de andar, e aí a gente começa a trabalhar com ela e ela tem preensão plantar ainda. E o reflexo de Babinski também aparece aqui. Então, Babinski é o cutâneo plantar em extensão, né? Aquela extensão do hálux com a abertura dos dedos em leque. E aqui existe uma controvérsia na literatura. Tem literatura que fala que Babinski é normal até 9 meses, que nem o plantar. Tem literatura que fala até 12 meses. E tem literatura que fala até 24 meses. Eu li mais vezes, tá, que o Babinski ele dura até 24 meses. Então, até 2 anos, pode ser que você chegue, faça o estímulo lá, né, na sola do pé da criança, e ela apresenta extensão dos dedos em abertura em leque. E isso é uma resposta normal, o sistema nervoso ainda está maturando. A partir daí, a gente passa a apresentar a resposta em flexão, a menos que lá na frente a gente tenha uma lesão neurológica. Então, se a gente tiver uma lesão do sistema nervoso central, uma lesão do trato córtico espinhal, especialmente, a gente volta a apresentar o sinal de Babinski, tá? Então, só para a gente ter essa ideia. Mas a gente vê aqui, então, os reflexos de preensão e os reflexos do pé, realmente, né? Então, do pé, preensão plantar e Babinski. E, por último, eu deixei aqui o de Moro. O reflexo de Moro é o reflexo do susto.
Lembre sempre de tomar cuidado com os reflexos que têm nome próprio, né? Eles são mais cobrados. E o reflexo de Moro, gente, ele é um grande problema em relação ao tempo de integração, porque tem literatura que fala 4, tem literatura que fala 5 e tem literatura que fala 6 meses. Então, guarda mais ou menos isso aqui, tá? Se aparecer na prova, tente ao máximo procurar alternativas que fale aí 4, 5 ou 6 meses para a integração do reflexo de Moro, tá? Existe muita controvérsia. Esse reflexo é o reflexo do susto que a gente fala e acontece por perda do apoio da cabeça. Então, quando a criança sente, né, a instabilidade da cabeça. Ele acontece em 2 fases. Então, na primeira fase, a criança abre os braços, tá? Então, a primeira fase é abrir os braços e abrir a boca, e depois ela fecha o braço e fecha a boca, é a segunda fase. Então, a primeira fase abre e depois fecha. Esse aqui é o reflexo de Moro, é um reflexo que cai muito nas provas. Bem, além desses reflexos, então, primitivos, a gente sempre destaca também os reflexos tônicos, tá? Então, os reflexos tônicos, eles merecem uma atenção especial para a gente, porque eles são bem característicos e algumas literaturas colocam que a maior parte deles são reflexos patológicos, quando aparecerem. Alguns não, tá? Então, quais são os reflexos tônicos? O primeiro que está aparecendo aqui é o reflexo tônico labiríntico, que é o RTL. Algumas literaturas colocam isso aqui, que esse reflexo é sempre patológico, ou seja, ele só aparece quando tem lesão, tá? E qual que é a característica dele? Quando a criança é colocada em decúbito ventral ou em prono, ela vai fazer uma flexão total do corpo, sem conseguir liberar vias aéreas. Então, lembra que a gente tem aquela reação automática de liberação das vias aéreas? Essa criança não consegue, tá? Já quando essa criança é colocada em decúbito dorsal, ela vai fazer, ou em supino, né, a extensão completa do tronco e do membro, rotação interna e adução, tá? Então, algumas vezes os membros superiores, eles podem até ficar flexionados, as mãos fechadas e a cabeça em extensão. Mas o mais comum, gente, é que eles fiquem estendidos, tá? O mais comum que ele fique estendido, que é essa reação aqui. Então, quando está em decúbito ventral, quando está em prono, faz flexão dos 4 membros e não consegue liberar as vias aéreas, e quando está em decúbito dorsal, faz extensão completa, lembrando que em alguns momentos pode ter flexão, principalmente se a criança já tem alguma deformidade instalada, mas a resposta mais característica é a extensão completa, e inclusive com essa posição, né, de inversão, de extremo de extensão, que é o chamado opistóteno, tá? Então, as literaturas falam, né, que o RTL normalmente é patológico. A criança que apresenta RTL significa que ela tem uma lesão. Um outro reflexo tônico é o reflexo tônico cervical assimétrico, que é o RTCA. Se ele é assimétrico, o que eu tenho que entender disso, né, para facilitar? Que de um lado do corpo eu vou ter uma resposta, do outro lado do corpo eu vou ter outra resposta. Ele é assimétrico. Então, vai ficar diferente um lado do outro lado do corpo, tá? Então, como é que funciona o RTCA? O RTCA, gente, quando vira a cabeça, a criança estende o braço. Eu vou mostrar aqui para poder aparecer na câmera. Estende o braço, é como se ela olhasse para a mão esticada. E do outro lado, o braço flexiona. Então, sempre para lembrar, tá? Estende o braço e olha para a mão esticada, tá joia? Também conhecido como reflexo do esgrimista. Então, quando a cabeça é virada para o lado, o membro superior e inferior se estende nesse lado, tá? Que foi virada a cabeça, e o outro lado, o membro superior e inferior flexiona. Aparece no nascimento e é integrado em torno de 3 a 4 meses. Com 4 meses completos, gente, tem que estar integrado.
Se não tiver, a criança não consegue alcançar a linha média, que é uma característica do quarto mês, uma característica importante que a gente tem. Então, a criança que permanece com RTCA dificilmente vai conseguir alcançar a linha média, segurar objetos e desenvolver coordenação olho-mão, que é algo que a gente usa muito, né, nas nossas atividades de vida diária, essa coordenação que a gente tem do uso das nossas mãos, dos nossos braços, com essa uso do nosso olhar, tá? Mas vamos lá, o RTCA, então, aqui eu não tenho resposta completa em nenhuma das duas fotos, mas só para a gente ver o membro superior. E eu falo assim, presta atenção no membro superior sempre, porque... Só um minutinho, pessoal, eu esqueci de colocar para carregar. Porque o membro superior aqui, ele manda e o membro inferior acompanha no RTCA, o membro inferior do mesmo lado. Então, do lado que vira a cabeça, a criança estende o braço e a perna. Do outro lado, é fletido, tá? Se precisar de ajuda, se precisar lembrar, lembra que sempre olha para o braço estendido, tá joia? Aqui nessa outra foto também não está completo, mas a gente percebe aqui mais extensão do braço e da perna. É comum, né, na criança maior que o RTCA vá sumindo e daí as respostas não fiquem tão típicas quanto no bebê menor. E a gente tem também o RTCS. O RTCS, ele é simétrico, tá? O que significa ele ser simétrico? Os dois braços vão funcionar da mesma forma, de forma simétrica. E a minha sugestão, se vocês precisarem dessa informação, é que vocês lembrem primeiro do braço, tá? Então, assim, quem manda no RTCS, nos reflexos tônicos, assimétricos e simétricos, quem manda é a posição da cabeça. Vocês perceberam que no RTCA, quando vira a cabeça, faz o movimento. No RTCS, também quem manda é a cabeça. O que acontece? Se flexiona a cabeça, o braço flexiona. Então, quem manda é a cabeça, gente. Flexão da cabeça, flexão do braço. E a perna estende. Se estende a cabeça, o braço estende e a perna flexiona. Então, essa vai ser a característica do RTCS, os dois braços e as duas pernas. Quem manda é a cabeça. Ao flexionar a cervical, o cotovelo também flexiona. Já a perna faz o contrário, a perna estende. E a outra resposta, quem manda é a cabeça. Ao estender a cabeça, os cotovelos estendem, o braço estende, e a perna flexiona, tá? O RTCS, ele parece o reflexo do gato, né? As posições que o gato faz. Então, flexão da cabeça, flexão da parte superior, extensão do inferior. Extensão da cabeça, extensão do superior, flexão do inferior. Eu uso esse macete sempre para lembrar. Quem manda é a cabeça, fletiu o braço, a perna estende, tá? A perna faz o contrário. Algumas patologias, algumas literaturas falam que ele é sempre patológico, tá? Quando ele aparece, mas tem outras que falam que durante um período curto ele é normal, por volta aí de 6 meses, né? Ele pode ser normal. A criança usa o RTCS para ir desenvolvendo as habilidades, mas depois não pode persistir. Mas para a maior parte dos livros ele é um reflexo patológico, tá? E a gente vai ter também as reações. Então, lembra que eu falei para vocês? Reflexo, resposta estereotipada, a maior parte deles integrados no primeiro trimestre, e aí, depois que eles são integrados, eles se tornam, né? Eles vão se tornar atos voluntários posteriormente, na maior parte das vezes. As reações já são habilidades que normalmente a gente desenvolve, né, em algum momento no nosso desenvolvimento, algumas mais cedo, outras mais tarde, e a gente leva para o restante da vida, tá? A reação cervical de retificação é uma reação, então, né, esse movimento mais elaborado, embora já apareça na criança pequena, e essa aqui, ela pode ser integrada, ela não continua com a gente, ela também é chamada de reação postural cervical. Então, como que acontece? Quando a criança está em decúbito dorsal,
se a gente vira a cabeça, o corpinho todo vira junto. Então, tá vendo que essa aqui é algo que não vai permanecer com a gente não vê ela permanecendo como uma atividade motora a longo prazo, tá? Mas ela já acontece e ela vai, então, ter essa característica, integrada aos 3 meses. Reação corporal de retificação. Na reação corporal de retificação, então, vai ser a habilidade que a gente vai ter em torno do 5º mês de vida, de ter movimento dissociado da cabeça com o tronco. Então, para ter movimento dissociado da cabeça com o tronco, né, meu tronco ficar parado e eu rodar a cabeça voluntariamente, eu não posso manter a cervical de retificação, certo? Porque se eu mantiver a cervical de retificação, quando eu virar a cabeça, o tronco vai virar junto, tá? Então, ela aparece mais para frente, ela vai, né, até mais ou menos 2 anos, como uma atividade bem, né, de ativação tônica, e depois ela se torna uma atividade seletiva ao longo da nossa vida. Mas, basicamente, diz respeito à dissociação do movimento entre a cabeça e o tronco. A reação de Landau é uma reação também que a gente tem contra a gravidade, e ela é testada com a criança segurada, tá? De barriga para baixo. Ela inicia em torno do 4º mês, está completa nos 6 meses e vai mais ou menos até 2 anos. Ela também a gente não costuma carregar ao longo da nossa vida como reação, tá? O que acontece, pessoal? Eu prefiro mostrar aqui que fica mais fácil. Então, tem que segurar a criança, né, pelo abdômen, assim, né, para baixo, de barriguinha para baixo, e aí a criança, ela tende a estender o corpo, né, quando ela é colocada nessa posição. Essa é uma reação normal que a gente tem, e aí isso em torno do 4º mês, porque no 4º mês a gente já tem controle de cabeça, a gente já tem a ativação, né, da extensão de tronco, e a criança também apresenta extensão de membro inferior. E aí o terapeuta, né, o avaliador, faz a flexão da cervical, e quando faz a flexão da cervical, a criança faz flexão das pernas também, tá? Então, a reação de Landau, ela tem esses 2 momentos, o momento de extensão, tá? E o momento de flexão. Quando faz, então, né, a flexão, o que mais vai ser mais característico vai ser esses movimentos da perninha aqui associados, tá? O braço também pode fazer movimento, mas o controle do braço já vai estar melhor, então não vai apresentar tanta essa associação tão forte. A reação de paraquedas é uma outra reação importante. Essa aqui a gente carrega até hoje, que é um tipo de reação de proteção que a gente vai fazer, tá? Na criança, ela é testada como uma reação no primeiro momento, que ao colocar, né, também a criança nessa posição que vocês estão vendo, a gente aproxima ela do solo, da superfície, e ela vai levar os braços para se proteger, né? A gente, se for cair, gente, a gente tem esse tipo de reação até hoje, tá? E o que pode acontecer? Então, a reação normal é levar os 2 bracinhos para frente. Se for uma hemiplegia, a criança leva um braço só, né? Só o braço do lado que não tem a lesão. E se a criança tiver comprometimento dos 2 membros superiores, ela não tem reação de paraquedas. Ela não leva nenhum dos braços, tá? A reação de paraquedas também está ligada à reação de proteção, que é algo que também a gente tem até hoje, né? E a reação de proteção é o quê? É a gente levar os braços também para nos ajudar a manter o equilíbrio, ajudar a nos proteger de uma queda, principalmente proteger a cabeça, tá? Então, vocês vejam que as coisas estão, de alguma forma, ligadas. Então, normalmente a gente desenvolve primeiro a proteção de reação para frente, depois a lateral e, por último, para trás, tá? Essa é a ordem de desenvolvimento. Algumas literaturas falam assim, gente, reação de proteção para frente a gente desenvolve aos 6 meses, lateral aos 8 meses e para trás aos 10 meses. E algumas literaturas falam em 7, 9 e 12.
tá? Então, só para a gente ter uma ideia, mais ou menos, de quando deve surgir. Mas, assim, e essa questão dos meses, realmente, muitas vezes tem controvérsia na literatura. O que eu peço para vocês na hora da prova? Tenham bom senso. Analisem, né, o que parece mais correto. Se falar que uma criança, né, com 3 meses tem reação de proteção lateral, você vai falar que não. Se ela falar que com 12 meses ela tem, né, a reação de proteção desenvolvida para frente, para lateral e para trás, ok, faz sentido, tá? E aqui só mostrando uma figurinha, né, de como que acontece. Normalmente a gente desestabiliza a criança e ela leva o bracinho para proteger, tá? Então ela faz isso aos 6 meses para frente, aos 8 para o lado e aos 10 para trás. Eu, pelo menos, tenho esse padrão como padrão mais comum, assim, de tudo que eu já estudei. E as reações de equilíbrio. Então, as reações de equilíbrio, ela também se desenvolve, né, quando a gente começa a ficar contra a gravidade. Elas envolvem tanto o endireitamento, que vai se dar, né, pelo estímulo do sistema labiríntico. Então, a partir do momento que a gente se coloca contra a gravidade, a gente vai estimulando o nosso labirinto, né, para manter a horizontalização do olhar, a gente vai desenvolvendo as respostas de equilíbrio, as reações de equilíbrio. E aí, pessoal, o que é o nosso equilíbrio, né? O nosso equilíbrio é manter o nosso centro de gravidade dentro da nossa base de sustentação. E isso é desenvolvido com o tempo. E a gente pode induzir essas reações, né? Então, a gente pode utilizar diferentes formas de tratamento para ajudar nessas reações de equilíbrio, seja deitado, sentado ou em pé. Aqui deitado, no caso, é para estimular, né, numa superfície instável, e sentado e em pé também, mas a gente vai desenvolvendo essas reações ao longo do tempo, que envolve, então, o endireitamento do tronco, né, o alinhamento da cabeça, a manutenção do olhar horizontalizado, o endireitamento do tronco, né, que é o pilar do corpo, e que também vai envolver manter, né, esse pilar dentro da base de sustentação, dentro da superfície que a gente tem ali. E com isso, então, a gente tem essas reações e são reações que a gente leva para o restante da vida. Então, as reações são respostas mais elaboradas, muitas delas, mesmo que a gente não perceba, a gente vai utilizar hoje em dia, né? É algo primitivo, antigo que a gente tem no nosso DNA, e outras a gente vai percebendo bem essa nossa capacidade de desenvolvimento e de resposta, tá? Essa primeira parte da aula, então, pessoal.